O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Ele lhes enviará profetas e apóstolos, eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomais a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Abre-se a nós, nesta liturgia, a oportunidade, mais uma vez, de meditarmos os escritos do apóstolo Paulo. O olhar do apóstolo Paulo a respeito da pessoa de Jesus Cristo e do seu Evangelho são grandes, é um grande instrutor do itinerário da nossa fé. O nosso cristianismo é, antes de tudo, forjado pela experiência pessoal e íntima que Paulo faz da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos contato com Cristo a partir da experiência de fé que nos foi legada por nossa família, ou por alguém que nos tenha despertado o ouvido ou a alma a respeito de quem foi Jesus. A experiência que temos dele é assim, um encontro íntimo e pessoal, mas vem sempre mediado por alguém. Nós sabemos de Jesus, antes de tudo, aquilo que dele escutamos, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó, dos nossos catequistas. É sempre uma experiência mediada. O apóstolo Paulo tem uma graça especialíssima. Faz um encontro pessoal com Jesus Cristo. A revelação chega até nós por aquilo que os outros nos comunicam. Seja o pai, a mãe, o avô, a avó, o catequista. O apóstolo Paulo faz uma experiência pessoal do ressuscitado. Ele experimenta a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo pela força de uma revelação única, particular. Tanto que ele intitula a si mesmo apóstolo, o que por si seria um anacronismo, isto é, uma coisa impossível desde o ponto de vista do tempo, já que, ao contrário dos 12, o apóstolo Paulo não conheceu Jesus Cristo enquanto homem de Nazaré. Mas por graça deste Jesus Cristo, ele, a caminho de Damasco, recebe uma rasteira do próprio Deus, tendo que superar suas próprias crenças, sua visão tergiversada e obscura a respeito do mundo e da realidade, deixa-se dilatar por aquilo que recebe de Jesus Cristo. E é assim que ele abre a carta que nós acabamos de escutar. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A palavra apóstolo, na sua etimologia, traz por si só uma beleza. Apó, de, a partir de, telos no grego, enviado. Apóstolo é aquele que é enviado a partir de. Paulo se sente enviado a partir de alguma coisa e se sente chamado pela vontade de Deus. Aqui há algo muito interessante, né? Para que os nossos passos não vacilem, é preciso que nós tenhamos clareza sobre os nossos pontos de partida. É muito difícil continuar sustentando um trabalho, um casamento e um emprego se nós não sabemos qual é o ponto de partida.
Nenhum vento pode ser favorável ao navegador que não sabe para onde está indo. E saber para onde nós estamos indo só é possível na medida em que nós temos consciência do nosso ponto de partida. O apóstolo Paulo tem consciência de que o ponto de partida da sua missão, do seu envio missionário, é o desígnio do amor de Deus. Esse é o ponto de partida, entende? O cais, o alicerce, diante do qual Paulo retoma continuamente um sentido para a sua missão. É isso que, inclusive, deve ter sido o sustentáculo da missão de um homem que sofreu grande perseguição e injúria por conta de Jesus Cristo. É Ele mesmo quem vai dizer: é pela graça de Deus que sou o que sou. E uma vez sabendo qual é o seu ponto de partida, uma vez tendo consciência da motivação da sua missão, sabendo que ela, antes de ser um projeto pessoal, é um desígnio, um plano, uma estratégia do amor de Deus, o apóstolo Paulo vê a si mesmo como comunicador da graça que ele recebeu. Que coisa bacana, não? Alguém que é capaz de transbordar graça. E é isso que ele comunica no início da leitura que nós escutamos. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Um ensinamento profundo para nós, que continuamente tendemos a transpirar ressentimentos, insatisfações, coisas mal resolvidas dentro de nós. Assim como os fariseus veem Jesus, não é? Jesus acusa os fariseus de tomarem para si a chave do reino dos céus. Aqui ele está dizendo de que os fariseus, que eram, por aquilo que conheciam, chamados a serem condutores, a serem facilitadores, para que a partir da experiência e do conhecimento que eles tinham, outras pessoas pudessem apaixonar-se por Deus. No entanto, eles se colocam no lugar de quem tem a alfândega, de quem não deixa entrar. Tem gente que é assim, não é? Transpira aos outros as próprias infelicidades, né? Pune os outros com aquilo que traz de limitações dentro de si, transborda para fora o inferno das questões que não dá conta de lidar dentro da própria alma. E é por isso que os fariseus são chamados da parte de Jesus Cristo de hipócritas, dizendo e escutando da parte de Cristo: te serão pedidas contas desta geração. Porque todas as vezes que nós trancamos a vida dos outros com aquilo que fazemos, com aquilo que dizemos, nós nos tornamos credores de Deus. Porque fechamos ao outro a possibilidade de experimentar a graça de Deus que age em nós, e Deus nos dá tantas graças. Temos tanta oportunidade de sermos mediadores de graça, de bondade, de paz, e quando, em nome das divisões que trazemos dentro de nós, às vezes somos mediadores de ressentimentos, de divisões, de acusações, de julgamentos. A graça e a paz que eu recebi da parte de Deus, nosso Pai, está dizendo o apóstolo Paulo, eu a transmito em nome do Senhor Jesus Cristo. E este em nome, em Jesus Cristo, no amor de Cristo, vai repetindo ao longo de toda a leitura que nós escutamos, quase como num refrão. Ele diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Ele nos abençoou. Em Cristo Ele nos escolheu já de antes da fundação do mundo. Em Cristo Ele nos predestinou conforme decisão de sua vontade. Em Cristo e pelo sangue de Cristo nós somos libertos, nele nossas faltas foram perdoadas. O movimento é este, que acabei de, num sentido sinestésico, com demonstração do corpo, tentar dar a conhecer. O apóstolo Paulo está ajudando a cavar fundo dentro das nossas almas, do nosso coração, que tudo isso é possível quando nós estamos em Cristo. Quando nós percebemos que a nossa vida é, antes de tudo, um plano de Cristo. Quando nós nos sentimos alcançados e encontrados pelo amor de Deus em Cristo, quando nós nos enxergamos homens e mulheres novos a partir daquilo que nós encontramos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: o que Cristo fez comigo, a revolução que causou em minha vida, Cristo me ensinou a deixar de ser vítima de mim mesmo, pode se realizar também na vida de todos vocês que agora acolhem este evangelho que lhes anuncio. E o apóstolo Paulo, particularmente na carta aos Efésios,
dá testemunho de que em Cristo ocorre uma revolução. Em primeiro lugar, porque em Cristo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos curados das nossas faltas. Nós trazemos tantas, não é? Nós somos homens e mulheres cingidos, e é por isso que nós nos ferimos tantos. Almas feridas ferem outras almas, corações feridos ferem outros corações. Há um poema pseudonimicamente atribuído a Fernando Pessoa, o que é uma ironia, porque ele é um homem de pseudonímios, que se diz que antes de tentarmos amar por dois, é preciso que nós estejamos inteiros. O apóstolo Paulo está querendo dizer que em Jesus Cristo nós temos a graça de sermos curados das nossas divisões e das nossas rachaduras. O pecado é isso, né? Quando nós vamos à origem etimológica do peccatum, do latim, o pecado é um tropeço. Nós tropeçamos em nós, na nossa soberba, na nossa arrogância, na nossa incapacidade de ver as coisas como elas são. Tem momentos em que a gente anda nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na igreja, como se a gente estivesse no escuro e vai dando com a testa na parede, né? Machuca de vez em quando, né? O apóstolo Paulo está ajudando a perceber que em Jesus Cristo nós temos a graça de nos tornarmos um em Cristo. Cristo elimina as faltas. A grande falta das faltas é o pecado, porque o pecado nos divide, nos separa da graça de Deus. Em Cristo, mediante o sangue de Jesus Cristo, graças à predestinação que nos alcançou em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos. O sangue de Cristo causa em nós libertação. Nossas faltas são perdoadas. Nós que somos homens e mulheres de tantas faltas e por isso nos ansiamos. E é por conta do desequilíbrio dessas faltas que se desequilibram os nossos desejos e encontramos na cruz de Cristo um tesouro. A riqueza da graça do amor de Deus. É uma palavra linda nas Escrituras, graça. Graça é coisa que a gente não pode comprar, que a gente não vê, que a gente não toca. Graça é coisa que passa como a brisa do vento. É preciso estar atento para não perdê-la. Esta graça, nós cantamos no Salmo. A graça é o amor de Deus. Cantamos nós nos Salmos. O Senhor Deus recordou o seu amor, amor sempre fiel. A graça e o amor de Cristo está nos ajudando a entender o apóstolo Paulo. Nos alcança inclusive dos nossos avessos. A graça e o amor de Cristo são genuínos, gratuitos, desinteressados, porque o nosso amor, o nosso sorriso tem sempre um prazo de validade, né? Nós costumamos a ser gentis com aquelas pessoas que alimentam o nosso narciso, mas o amor de Deus não tem prazo de validade, é fiel para sempre, inclusive nos alcança nos nossos avessos. E Paulo mesmo, olhando para si, ele que experimenta uma revolução, passa de perseguidor da igreja de Cristo a sofredor da igreja de Cristo, sabe muito bem o que a graça, o amor de Deus pode realizar quando nós nos deixamos alcançar. Porque sem a graça de Deus, sem o amor dele, nós nos mendigamos por outros amores, que têm prazo de validade. Quando a gente é jovem, é difícil acreditar nisso. Porque a gente acha que todo amor e todo encanto é para sempre. Mas nada mais próprio do que a paixão do que nos decepcionar, não é? Por isso Paulo está dizendo, a graça, o amor e a fidelidade de nosso Senhor Jesus Cristo são para sempre. Porque Ele se recorda de nós e se recorda de nós um amor eterno. Antes mesmo que nós fôssemos formados no seio da nossa mãe, o amor de Deus já nos alcançava. E este amor é o nosso ponto de partida. E Ele deve ser o condutor da nossa vida. Porque se não for Ele o arquiteto da nossa vida, será a ansiedade. E a ansiedade de querer que as coisas sejam do nosso jeito irá destruir o edifício dos nossos sonhos, do nosso trabalho e do nosso casamento. Se Paulo está dizendo da graça e do amor de Cristo, que nos compensam nas nossas faltas, e a maior de todas as faltas é o pecado, também na carta aos Efésios, ele vai dizer que Cristo elimina divisões externas, muros que nós possamos criar entre nós. Do que era dividido, vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Do que era dividido, ele fez um só. Cristo é a nossa paz. Na própria cruz, vai dizer o apóstolo Paulo, o Cristo derruba o muro das separações. Nós estamos em tempos onde se multiplicam os muros, né? Nós somos desse ou daquele,
votamos nesse, votamos naquele. Diz o apóstolo Paulo, não é isto que caracteriza os seguidores de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo é aquele que entende que o amor experimentado nos leva a fazer pontes. A ponte é isso, é saber que aqui há uma coisa diferente do que está aqui, mas ser diferente não significa ser oposto. Ser diferente não significa fazer do outro um cabo de guerra. Ter pluralidades não significa que a gente tem que viver em estado de ódio, de xingamento, de exclusão, porque aquilo que nos caracteriza, nós que nos encontramos com Jesus Cristo, é que nós nos tornamos fazedores de pontes. E continua dizendo o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, o Cristo fez de 2 povos um só homem novo, estabelecendo a paz. Estabelecendo a paz. A paz, em primeiro lugar, entre nós e Deus, e a paz uns para com os outros. Meus irmãos e minhas irmãs, suplicamos que desça do céu esta graça de um mergulho profundo na pessoa de Jesus Cristo, neste amor que nos predestinou e do qual, como lembra o próprio apóstolo Paulo, nada pode nos separar. O amor para o qual tudo concorre para o bem, sofrimento, perigo, espada, fome, morte, nudez. Porque estou em Cristo, vai lembrar o apóstolo Paulo, em todas essas coisas sou mais do que vencedor. E assim, estando em Cristo, reconhecendo a predestinação do amor de Cristo, de modo que o desígnio de Deus e a sua bondade manifestam-se em Jesus Cristo, revolucionem nossa vida, nosso modo de ver as coisas, nos curemos das cisões que trazemos dentro de nós, de nossas faltas, e sobretudo que elas nos ajudem, estando reconciliados com nós mesmos e com Deus, fazermos mais pontes uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus as nossas preces.